Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo de AS. Para quem está chegando aqui agora, eu sou Cíntia Fonseca, faço parte da Potri Social, do canal do Assistente Social e da Socialis Editora, e a gente tem um programa de entrevistas, em que a gente entrevista os assistentes sociais, que é chamado, Papo de AS, é Papo de Assistente Social, papo leve, descontraído, sobre os diversos temas de serviço social. Experiências profissionais, produção acadêmica, reflexões sobre a sociedade, tudo a partir dos fundamentos e do olhar de duas assistentes sociais, eu e a assistente social convidada. Para essa edição, nós vamos estar trabalhando com os autores dos verbetes desse livro, Dicionário Crítico, Estágio Supervisionado em Serviço Social. Então, essa edição vão ser 8 episódios, esse é o nosso segundo. Então, se perdeu o primeiro, corre aqui no YouTube e procura, e já acompanha que toda segunda, às 14 horas, nós vamos ter um novo episódio refletindo sobre os fundamentos, a base desse livro, que é a discussão do estágio supervisionado. Esse tema foi pensado por vários motivos. Um dos motivos, nós estamos aí retomando ao ensino presencial. Então, 2 anos aí com reorganizações, readaptações ou até ausência da oferta de estágio. E agora a gente está retomando e tem toda uma nova dinâmica, né? A gente não voltou a como era antes, então tem toda uma nova dinâmica que a gente tem que pensar a formação, o exercício profissional e essa relação, né, da supervisão de campo, da supervisão acadêmica, do estágio enquanto um componente curricular fundamental para o processo de formação profissional. E, além disso, né, seja para o estagiário ou para os supervisores de estágio, para quem está se preparando para concurso, essa temática ela é uma temática que vem caindo de forma recorrente em quem está se preparando para concursos na área da educação, né? Então, se você pegar aí os editais e as provas das universidades federais, dos institutos federais, sempre vai ter lá diretrizes curriculares, formação profissional, estágio supervisionado, e aí fica a indicação, né, dessa obra, que são 28 verbetes que vão estar trabalhando, né, várias temáticas vinculadas ao estágio ou correlatas ao estágio. E aí, para hoje, né, nós vamos estar conversando com a autora do verbete sobre supervisão de campo, né? Nós já falamos sobre a supervisão acadêmica, agora a gente vai falar sobre a supervisão de campo. A autora desse verbete, ela tem uma experiência enquanto assistente social supervisora de campo, né, que aí algo que eu já mencionei no outro episódio, que o interessante desse livro é que os autores que construíram os verbetes, eles têm uma vivência acadêmico-profissional e um compromisso político vinculado à temática que eles se propuseram a escrever, né? Então, é Eunice Maria Alves, que ela é graduada e mestre em Serviço Social pela UFAL, possui especialização em Educação e Saúde para preceptores no SUS e em Gestão e Controles das Políticas Públicas, e atualmente ela é chefe da Unidade de Serviço Social do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, né, que é o Hospital Universitário da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. E aí eu já queria convidar aqui para estar com a gente a Eunice, né, agradecer a disponibilidade de estar construindo aqui com a gente esse momento, para que a gente possa estar socializando a produção dessa obra, para que a gente possa estar contribuindo com outros estudantes de serviço social, com outros assistentes sociais, supervisores de campo e acadêmico, para pensar esse componente curricular tão importante que é o estágio, né? E aí já lanço o meu agradecimento e já jogo para você as suas primeiras considerações sobre como foi a construção, né, desse verbete, sobre a importância de se pensar a supervisão de campo em serviço social. Seja bem-vinda aqui no nosso Papo de AE. Eu agradeço imensamente o convite de participar, juntamente, né, com esse espaço tão especial para nós, as ciências sociais, que é esse Papo de AES, e assim, estar realmente nesse encontro com Cíntia, né, que realmente é uma referência já no mundo acadêmico do serviço social. Então, assim, já participei, já vi algumas, né, produções
dessa profissional, né, que nos deixa muito feliz em poder estar aqui, né? Então, assim, falar desse verbete para mim, realmente, assim, uma alegria muito grande, né, porque, assim, foi um convite, assim, muito especial que eu recebi, né, como um reconhecimento desse trabalho que nós estamos no campo lá, realizando a supervisão, e, assim, poder falar e poder contribuir de forma acadêmica, né, com essa temática. Então, estou extremamente feliz, né? Então, ao receber o convite, né, a gente fez uma reflexão do que nós estamos fazendo de fato lá na prática. Então, assim, ele representa um pouco, né, daquilo que nós estamos propondo como um projeto, né, de supervisão de estágio. Então, ele esquematiza um pouco esse nosso trabalho, muito baseado na nossa vivência, né? Então, são sucessivas tentativas de melhorar o processo de supervisão de campo e o estágio como um todo. E aí é legal, né? Porque você vem, a professora Andréa já apresentou de supervisão acadêmica, né? Agora você vai trazer para a gente um pouco da supervisão de campo, para a gente sempre pensar que há uma articulação, né, entre o supervisor de campo e o supervisor acadêmico, né? Antes o termo, né, eu até mencionei no da Andréa, antes o termo era técnico de estágio, né, e professor da disciplina, criando às vezes até uma cisão, né, entre a teoria e a prática. Então, eu estava ali para aprender teoricamente, eu estava ali para aprender na prática. Quando há essa mudança de nomenclatura, né, de supervisão acadêmica e de campo, se horizontaliza, né, mostrando a importância desses dois espaços estarem articulados, dentro de, inclusive, que é um dos verbetes também do livro, né, a unidade teoria-prática, para não se dicotomizar. Né? E aí, para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouco sobre a organização da supervisão acadêmica, né? Porque, inclusive, no seu verbete, você cita, né? Existem resoluções, existem orientações do conjunto Cefes-CRES que disciplinam a carga horária, o número de estagiários, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão mais organizacional de como se materializa a supervisão de campo. Justamente. Então, assim, nós temos, né, o nosso conjunto Cefes-CRES tem um arcabouço, né, de legislações e de recomendações que se faz para todas as atividades dentro do serviço social, e o estágio, ele tem essa normatização, né? Então, assim, temos uma resolução que fala que para cada 10 horas do profissional de carga horária numa instituição, o profissional ele pode estar supervisionando um estagiário. Então, seria um estagiário para cada 10 horas. Geralmente, assim, é o limite, né? Geralmente se escolhe, né? O profissional fica livre para escolher quantos estagiários ele vai poder receber naquela instituição, geralmente baseado nas condições de trabalho daquela própria instituição. Então, muitas vezes, a instituição não consegue, né, ter 3 estagiários, né? O espaço da própria sala de serviço social talvez não seja, né, um espaço ideal para receber um quantitativo máximo, mas o máximo que ele poderia estar recebendo, se ele tiver 40 horas, 4 estagiários, se ele tiver 30 horas, né, que hoje a maioria dos profissionais são contratados por 30 horas, ele pode receber 3 estagiários. Então, assim, além da regulamentação legal, né, que é um estagiário a cada 10 horas semanais, então, se ele tem 30 horas semanais, ele pode receber até 3 estagiários. O supervisor de campo também é chamado, ele tem que ser chamado, né, para decidir se a estrutura, se a instituição, ela tem condições adequadas para receber essa quantidade. Porque, às vezes, o assistente social nem tem uma sala, né, às vezes ele não... ou então, as demandas que ele atende são complexas, né, e sensíveis demais para, de repente, lotar a sala com estagiários. Seria, nesse sentido, o supervisor de campo ter autonomia para ajudar nessa definição do número de vagas, sem extrapolar o limite legal, que seriam 3, é isso? Isso, né? Então, assim, ele precisa analisar. Primeiro, assim, é uma atribuição privativa, né? Como já diz a legislação, apenas o assistente social, né? Ele pode estar supervisionando essa supervisão de campo do estágio. E, assim, o espaço de trabalho ele vai determinar, porque existe realmente uma fiscalização do nosso conjunto de Cefes-CRES, isso é muito importante para ver as condições de trabalho. Então, assim, lógico que a condição de trabalho já está determinada.
O serviço social precisa ter o espaço, precisa ter uma sala, isso é uma luta muito grande, mas é uma realidade legal, né? Nós temos que ter uma sala que permita a privacidade, mas muitas vezes o local onde ele estagia, né, onde o estudante vai estagiar, ele não traz as condições ideais para atividades de estágio, né? Talvez ele tenha uma sala muito pequena, então, assim, ele precisa analisar. Então, o profissional, ele pode escolher, primeiro, ter ou não ter estagiário, né? Assim, é bom que ele tenha, mas ele pode escolher, isso, é vedado a ele, né? Assim, né? A instituição não pode obrigar o profissional, então é direito dele escolher ter ou não o estagiário, e ao escolher, né, ele precisa analisar essas condições, né? Então, a escolha do número de profissionais, de estudantes que vai estar estagiando naquele espaço, deve ser realmente assim, pensado, né, refletido pelo profissional que vai estar recebendo. Então, existe em algumas instituições uma coordenação, né, que é o caso da nossa, do hospital, né, onde nós trabalhamos, temos uma coordenação onde a gente faz uma análise conjunta, né, das condições, dos espaços, então, alguns estagiários são distribuídos em espaços diferentes, com profissionais diferentes, para compor, né, aquele conjunto de estagiários que a instituição vai receber. Então, faz a distribuição de acordo com a carga horária do profissional, com os dias que ele está disponível para estar junto com o estagiário, porque a supervisão tem que ser uma supervisão direta, né? Ele tem que estar presente no horário do profissional e, ao mesmo tempo, assim, analisar toda essa estrutura de trabalho para poder fazer um melhor estágio possível. E aí você traz um elemento muito importante, principalmente se tiver algum supervisor de campo, né, assistindo, algum estagiário, desse papel protagonista que o supervisor de campo tem, né, na escolha de abrir um campo de estágio, né, porque muitas vezes a gente recebe alguns depoimentos de assistentes sociais dizendo: eu cheguei e já tinha lá 3 estagiários sentados me esperando, né, sem ter feito nenhum diálogo com o profissional, né? Então, você traz alguns elementos importantes. Olha, é uma atribuição privativa nossa enquanto assistente social. Então, nós é que determinamos as condições adequadas, a quantidade de estagiários dentro do limite legal, né? Então, não muitas vezes, não é que o assistente social não queira receber, ele não tem as condições adequadas para receber. Mas aí também tem um outro extremo, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, da importância dessa atividade, porque muitas vezes tem assistentes sociais que acham que é um trabalho a mais, que acham que estagiário aqui só vai me dar problema, né? Então, não só a partir do verbete, mas a partir da sua experiência, né, qual é a importância que a supervisão de campo... Porque, assim, a importância da supervisão de campo para estagiário, a gente tem é muito evidente, né? Porque ele vai estar lá dentro de um espaço institucional, entendendo a dinâmica, a correlação de forças, fazendo articulação teoria-prática. Mas para o supervisor de campo receber um estagiário, é importante para ele também. Eu acredito que você deve concordar com isso, até pela vasta experiência que você tem sendo supervisor de campo, né? Se você não entendesse isso como importante, né? Então, eu tenho certeza que você vai trazer alguns elementos importantes para a gente, pela sua experiência enquanto supervisor de campo, né? O que é que o estagiário pode contribuir nesse papel, né, enquanto assistente social, né, no processo de organização do trabalho, de trazer novos elementos. Pois é, assim, é muito importante essa sua colocação, porque o profissional, ao receber o estagiário, né, eu coloquei até no verbete, ele suspende o seu cotidiano, né? Então, ele começa a analisar o seu cotidiano através de uma ação, a reflexão e a ação novamente. Então, assim, ele vai estar realizando atividades que são planejadas, né? E ele tem no estagiário aquele momento onde ele vai, assim, fazer uma crítica da sua própria atuação. Porque, assim, quando você tem estudantes, você precisa a ele, né? Esse conhecimento da realidade que você está ali, você precisa discutir as condições de trabalho, você precisa discutir as expressões da questão social que se apresentam naquele cotidiano, e você começa a dialogar, né, fazendo com que o seu próprio trabalho, e às vezes até uma ação que você está realizando, né, porque a instituição já coloca como sendo desta forma, e você começa a estudar junto com ele, você começa a perceber
que pode melhorar, pode até modificar, né? Então, assim, é muito importante quando você recebe estudante. A minha experiência, né, que é uma experiência de um hospital universitário, então, assim, isso já é uma coisa que está intrínseca, né, vamos dizer assim, a um hospital universitário, né? Então, um hospital que ele é universitário, ele recebe muito estudante. Então, a gente vai chegando na instituição e a gente, assim, se depara com estudantes. Ali é um campo de estágio, de residência, né, de graduação, de pós-graduação. Então, assim, a gente chega lá e a gente se depara com esses estudantes. E aí que eu digo, mesmo estando em um hospital universitário, a gente tem esse direito de escolher, né, se a gente vai estar ou não com o aluno. E as profissionais, né, todas as profissionais de nossa equipe, que é supervisor de campo, eles são unânimes de dizer, né, o quanto que valoriza o trabalho profissional, porque ele começa a ter esse olhar diferenciado, aproxima, né, a teoria da prática, e essa ligação entre a teoria entre a teoria e a prática, ela é fundamental, né? Então, assim, ela é uma unidade, né? Como é dito no verbete, ela é uma unidade. Então, assim, essa ideia de que na prática a teoria é outra, isso não existe, né? Então, assim, toda prática, ela traz uma teoria. E quando a gente se aproxima dos fundamentos da nossa profissão, porque, assim, o aluno traz isso, né? Ele traz, não só ele vem com toda a teoria, assim, verdinha, vamos dizer assim, ele vem debatendo isso, mas também aí ele traz, né, um outro elemento importante para o estágio, que é o nosso supervisor acadêmico. Então, assim, essa relação entre supervisão de campo, né, aluno e supervisor acadêmico, né, ela traz realmente uma grandeza muito grande para o campo, né, para o campo de atuação do profissional. Então, assim, é uma discussão muito profunda, né, e a gente consegue realmente estabelecer visões, né, de trabalhos e mudanças no nosso próprio espaço de trabalho, de atuações profissionais, e torna realmente o espaço ocupacional bem rico, né? Então, assim, ter estagiário traz isso de bom. E aí, até a professora Alzira, que é uma das professoras que a gente vai entrevistar, que construiu o verbete aqui, né, ela coloca isso, ela diz que um estagiário oxigena o campo de estágio, né? Porque ele traz provocações, ele traz reflexões, ele traz novos elementos, ele nos tira muitas vezes, como você mesmo colocou, né, no seu verbete, da suspensão do cotidiano. A gente está tão ali na dinâmica institucional, nas várias demandas, que o estagiário às vezes nos leva, não, tem que parar aqui porque a gente tem que ler um texto, tem que parar aqui porque a gente tem que responder uma demanda, que às vezes a gente estava fazendo tão automático e o estagiário nos leva a refletir, mas por que eu estou respondendo isso? Mas por que eu estou fazendo isso? Né? Então, essa reflexão que você traz no verbete e que está aqui também trazendo dentro da sua experiência profissional, é muito importante para a gente perceber a importância da supervisão de campo, não só para o estagiário, mas para o próprio profissional que se propõe, né, a ser supervisor. E aí, pessoas, já, né, fazendo alguns plim-plims aqui. Primeiro, aqui tem alguns verbetes que é sobre plano de estágio, planejamento de estágio, relatório diário de campo, né, que são alguns instrumentais que o supervisor de campo orienta o estagiário a estar construindo no campo de estágio. Né? Então, tem outros verbetes aqui, para além dos verbetes que a gente optou em trabalhar aqui nos episódios, porque não daria o tempo, porque são 28 verbetes, né? Enorme. E aí, já fica uma sugestão, quem quiser ler o livro, se aprofundar, né? Porque a gente está trazendo alguns elementos. A gente está com um cupom de desconto, que é o Papo 30, durante os 2 meses de realização desse programa, certo? Então, março e abril. Se você está assistindo meses depois, esse cupom ele não vai estar válido mais. Mas durante a realização dessa edição do Papo de AS, esse livro está com 30% de desconto e frete grátis, certo? Na modalidade registro módico. É só você colocar o cupom Papo 30. E aí, uma outra sugestão que no episódio passado a Andrea colocou, né, que a gente tem um caderninho que se chama Diário Técnico do Assistente Social, né, que ele é um diário de campo nosso. Primeiro, né, a própria capa dele, que traz os principais princípios, né, uma readaptação da nossa árvore de direitos, e ele vai ter vários para você ir registrando e com algumas orientações, né, as suas observações de campo, que é o que a gente vai entrar agora, né? Eu já estou fazendo essa propaganda aqui, mas para entrar para a Eunice, quais são as atividades que o supervisor de campo realiza
com o estagiário, né? Porque ele não é só a sombra, não é aquela lógica de filho de peixe, peixinho é, né? Então, o estagiário vai ali para ser sombra do supervisor de campo. Não. Tem atividades que tem que estar lá no planejamento do estágio, no plano de estágio, e, lógico, muito dentro das particularidades, né, de cada instituição, mas eu queria que você trouxesse um pouco, né, quais são as ações dentro dessa lógica, né? A supervisionar estágio é uma atribuição privativa do assistente social. Então, quais são essas ações que o assistente social realiza na condição de supervisor de campo? Né? Traz aí um pouco para a gente, né? Conhecer, né? Quem está aí fazendo estágio. Até para quem está fazendo estágio, vale, a minha supervisora não fala isso, não, vou conversar com ela. Né? O legal desses episódios está sendo também porque a gente está compartilhando um conhecimento que vai ser extremamente relevante para quem está fazendo estágio, para dar orientações para o supervisor de campo. Eu tive alunas que se formaram e no semestre seguinte se tornaram supervisoras de campo. Elas disseram, Cíntia, nunca ensinaram a gente a ser supervisor de campo e eu estou recebendo estagiário. Acabei de receber meu diploma. Né? Então, também, que esse episódio ele possa contribuir para dar sugestões e ideias, né? Que eu queria que você trouxesse um pouco para a gente. Que ações, né, o supervisor de campo pode realizar com o estagiário, o que é que não pode realizar com o estagiário? Ok. Eu acredito que o processo de estágio, né, assim como diz a nossa, né, o Cefes, né, que tem uma resolução que fala do plano de estágio. Então, deve começar por aí, né? Então, assim, num primeiro encontro, né, de preferência, entre o estagiário, o supervisor acadêmico e o supervisor de campo, realizar esse encontro conjunto, onde é discutido inicialmente esse planejamento. Então, assim, o plano de estágio, né, ele é importante ser construído de forma coletiva. Então, assim, esse primeiro encontro, a gente costuma fazer uma apresentação, né? Então, assim, nós fazemos uma apresentação do campo de estágio, como o nosso campo, ele é um campo com várias especialidades, né? Então, assim, nós vamos ter estagiários trabalhando na clínica médica, na clínica cirúrgica, né? Na oncologia, então são vários campos que compõem o hospital universitário. Então, nós fazemos uma reunião conjunta, né? Onde todos os estagiários que vão estar naquele ano no hospital, eles se reúnem no mesmo dia junto com os seus supervisores, às vezes vem um supervisor de acadêmico, às vezes é necessário 2, dependendo da quantidade de vagas que a gente vai estar ofertando, e esse encontro a gente vai fazer essa discussão. Primeiro, nós fazemos uma apresentação da instituição, eu acho isso muito importante, né, porque o estagiário vem com muita expectativa, então, ele compreender o que é aquela instituição, qual é a política interna daquela instituição, como se localiza o serviço social dentro daquela instituição, um pouco das demandas que se apresentam, porque assim ele já vai criando, né, ambiente favorável, né, a pensar junto, né, no que ele poderia estar executando. E essa contribuição do estagiário é muito importante, né, mesmo sendo inicial, ele fica um pouco, às vezes, até assustado, né, com o tamanho da instituição, e o grande desafio que é, as expressões da questão social que já aparecem ali naquelas demandas, ele fica meio tonto, mas, ao mesmo tempo, ele já começa a pensar como ele vai poder contribuir. E essa contribuição, esse primeiro, né, pensamento dele, ele já deve compor, né, o plano de estágio. Então, assim, o plano de estágio vai sendo construído ali, né? O professor traz as normas, né? Aquelas normas que a faculdade tem, que é baseado na legislação ou nas próprias normas da faculdade, e a gente vai falando da instituição e o estagiário vai pensando junto conosco o que fazer, né, naquela instituição, como contribuir. Então, assim, esse primeiro encontro é muito importante, e encontros desses ficam marcados, né, para que eles possam ser repetidos, porque o plano de estágio ele não pode vir da faculdade de forma engessada, e ele nem pode ser apresentado também à faculdade pelo campo de forma engessada. Olha, quero que vocês venham realizar isso, a faculdade chegar e dizer, olha, nós estagiários estamos aqui para realizar isso. Então, assim, isso é o primeiro ponto. Eu acho que o grande sucesso, né, de qualquer empreendimento é você planejar. Então, assim, esse olhar do planejamento, um planejamento contínuo, né, porque, assim, às vezes aquele primeiro encantamento, né, vamos dizer assim, no início, né, quando você conhece a instituição, você vem com tantas ideias e você idealiza tanta coisa, na prática não vai poder ser realizado. Então, assim, não é um plano engessado. Eu acho isso importante a gente pensar que o plano ele pode ser mudado dependendo, né, das correlações, do que vem acontecer naquele estágio. Então, assim, o acompanhamento
né, do estagiário, eu costumo dizer que ele é, assim, acompanhar o dia a dia das atividades daquele campo, né? Então, assim, o profissional ele precisa acompanhar aquele estudante no dia a dia, né, nas atividades diárias daquele campo. E, assim, é aquela coisa que você colocou, não, ele não vai apenas assim, ser a sombra, ele vai realmente participar daquele atendimento, né? Então, assim, é preciso permitir que o estudante, ele realmente pratique serviço social, ele esteja realmente, assim, atendendo o usuário, escutando o usuário, fazendo as atividades como sua supervisão. Ele não vai fazer isso sozinho, lógico, ele precisa ter a supervisão direta do profissional, mas ele precisa ter autonomia, né? Porque, às vezes, o que pode acontecer é você não ter a confiança, né? E por isso que no Verbete fala em confiança mútua, né? Você talvez não tenha a confiança de deixar o estagiário atender e você não desenvolve nele a capacidade de atender. Então, é preciso que o supervisor de campo ele esteja atento a isso, ele permitir, né? E orientar, né? Então, ele vai permitir que aquele estudante venha realmente praticar, né, os atendimentos, realizar as atividades educativas, porque isso é uma coisa muito forte no serviço social, né? Realizarmos muita atividade educativa no campo e orientar, né? Orientar esse estudante para que ele não possa, assim, se desvirtuar, às vezes ele está empolgado, às vezes ele tem um senso comum, então, assim, faz parte do processo de acompanhamento essa avaliação, né? Então, é importante que, no final de toda a atividade, você tire um tempo, é difícil, né? Eu sou supervisora de campo há muitos anos, é difícil você realmente, é o que eu estou dizendo, suspender o cotidiano, sentar com o estudante e dizer, olha, aconteceu isso, né? Foi legal, não foi legal, o que é que você acha, né? O atendimento foi possível, a gente conseguiu resolver, se a gente não deu uma resposta que o usuário queria, ele, né, por quê, né, qual foi a expressão da questão social que surgiu ali, e por quê, quais são os limites de atuação do assistente social. Então, tudo aquilo que a gente discute lá na sala de aula, ela precisa estar presente no campo para que ele possa se reconhecer, né, reconhecer e fazer essa relação entre a teoria e a prática. E uma outra tarefa importante, assim, é acompanhar nos seus projetos, né? Então, nós temos nas faculdades, né, um esquema de estágio, onde o estagiário ele pode conhecer a instituição, aí ele pensa em um projeto, ele realiza e planeja e realiza um projeto de intervenção. Então, assim, é muito importante que esse projeto, assim, né, como eu falei do planejamento, ele seja discutido com os dois supervisores, né? Então, a construção de um projeto de intervenção é um marco, né? Assim, o estudante, ele, na nossa experiência, ele gosta muito de deixar um projeto, né, de impacto na instituição, né, que tenha realmente assim a cara do estágio, que tenha realmente aquele projeto importante para a instituição. Ele vai escolhendo a temática de acordo com as suas observações, e depois ele se dedica àquela temática e ele realiza esse projeto. Então, assim, o acompanhamento desse projeto em todo o seu processo, né? Porque, assim, está acompanhando e supervisionando o estágio, a gente não pode imaginar que a gente vai acompanhar apenas as atividades diárias de atendimento, os estudos, né, a construção de projeto, tudo isso é supervisão de campo, né? Então, assim, nós estamos estudando junto com o estagiário, nós vamos alimentando, né, a própria teoria, né, vai sendo retroalimentada pela nossa prática, né, aquilo que ele vai realizar, e, assim, a gente vai construindo um projeto que tenha realmente, assim, um potencial de modificar uma realidade que ele percebeu no campo. Então, muitas vezes, a gente vai conduzindo, né? A gente não vai decidir o que é que ele vai fazer, mas a gente vai conduzindo o estudante de forma que ele venha perceber qual realmente é a necessidade daquela instituição, né? Daqueles usuários, né? Qual é a demanda que realmente que está assim, mais forte, que está batendo mais forte, o que é que ele pode fazer para melhorar, né? Ou para trazer melhores condições, né, para algum usuário. Então, assim, a escolha desse projeto, dessa temática, ela faz parte também desse processo, né, de supervisão de campo, não só acadêmica, é quando você tem realmente essa relação muito profícua entre os três elementos, os três sujeitos, né, que participam do processo. Então, assim, outra coisa que eu acho muito importante, assim, nesse processo de supervisão é a avaliação, né? Então, eu coloco até no verbete, né? Uma avaliação de processo, né? Uma avaliação formativa, ela não deve ser uma avaliação para dar uma nota no final do estágio, né? Então, assim, se você faz apenas uma avaliação no final do estágio, aí você não consegue perceber
né, durante todo o percurso do estágio, uma potencialidade de modificar, de melhorar, de contribuir com o crescimento do estudante. Então, assim, não adianta dizer no final, né, do estágio, você não foi suficiente, eu vou rebaixar a sua nota. Isso é o menos importante. Eu acho que o que é importante no processo em si, da avaliação, é você conseguir discutir, né, as lacunas e você conseguir superar essas lacunas através dessa reflexão. Aí eu falo da autoavaliação, eu acho que na avaliação nós precisamos perder esse medo da autoavaliação, nós precisamos permitir que o estudante, né, ele avalie também a sua ação enquanto supervisor, isso é importante. A gente tem algumas experiências lá no hospital, as primeiras vezes que nós fizemos assim, eu particularmente estranhei, mas foi um processo em que a gente abraçou, através desse curso que eu fiz de especialização para a preceptoria, né? Então, onde a gente fazia essa avaliação de processo, essa autoavaliação, como um exercício, e quando eu apliquei no estágio, eu vi o quanto que é importante, né? O quanto que o próprio supervisor, às vezes, ele não percebe nas suas lacunas e as suas falhas e o que ele poderia estar contribuindo a mais. E o estudante percebe, porque, como eu disse, nós somos o espelho, né? O supervisor de campo, ele talvez seja o primeiro contato que esse estudante tem com a profissão, né? Então, é o espelho do estudante, às vezes, o seu supervisor. Então, muitas vezes a gente lembra ainda que foi o nosso supervisor, né, de campo, quando eu estava no campo de estágio, porque é aquele primeiro contato, aquela primeira referência profissional. Então, assim, é muito importante que a gente possa escutar esse estudante, né, nessa avaliação dos pares, que a gente chama de avaliação de pares, avaliação de todo o conjunto do estágio. Então, basicamente é isso, né? Você faz, né, uma inserção do estudante, você faz esse processo de acompanhamento, né, o planejamento e o acompanhamento, e você faz uma avaliação de processo. E aí, você traz alguns elementos importantes, né? Primeiro, não entender a avaliação numa perspectiva punitiva, né, mas numa perspectiva de aprendizagem. Uma outra questão que você traz é que, além da dinâmica institucional, né, de acompanhar o aluno na dinâmica institucional e dar autonomia para que ele possa, né, construir os seus passos profissionais, a questão de grupos de estudo, de reuniões, né, de orientações para um projeto de intervenção. Nem todas as unidades de ensino têm a obrigatoriedade do projeto de intervenção, né, mas aquelas que têm. Então, a gente perceber que o trabalho do supervisor de campo ele é bem mais amplo, né, do que só botar o estagiário para ficar seguindo e vendo, né? Ele tem que também se desafiar, mas sempre com a supervisão direta lá, né? Não vai deixar ele sozinho, olha, eu vou bem ali, fique aí, vou na reunião, fique aí fazendo meu trabalho. Não, né? E aí você falou uma coisa que me veio na memória, né? Eu tenho um grande carinho pela minha supervisora de campo, né, que foi a Solange. Eu fiz um estágio no centro comunitário, e foi assim, uma experiência incrível. Eu trago para a vida não só a competência profissional, mas o ser humano, né? Porque a gente tem que entender também que, por exemplo, eu entrei na faculdade com 17 anos, então a gente entra muito jovem também, né? Muito verde, muita gente entra muito verde. Então, a experiência de estágio não é só um processo de formação profissional, é um processo de formação humana mesmo, que você vai construir suas primeiras relações fora daquele âmbito estrito de amigos e família, né? Então, você vai criar relações com pessoas que você nunca viu, com sujeitos que talvez você nunca veja, que são os usuários, né? Então, a minha supervisora de campo, ela foi para mim, além de uma referência profissional, ela foi uma referência humana mesmo, de pessoa, de como seguir, como se relacionar com as outras pessoas, como lidar com determinadas situações, né? Então, o campo de estágio, ele pode construir um profissional excelente, mas ele pode também destruir um estudante, né? Dele sair tão frustrado da experiência de estágio dele, que ele não queira mais nem saber da profissão, né? Então, você falou isso de que realmente a gente lembra, e eu, na hora, eu lembrei, né? Que, inclusive, até hoje, sempre quando tem alguma coisa, eu marco ela lá no Facebook, né? A minha, ela já é aposentada hoje, mas foi uma experiência fantástica, assim. Foi lá no Centro Comunitário das Goiabeiras, que era um bairro de periferia perto de onde eu morava, né? Então, ainda tem essa questão da identidade mesmo com a comunidade, com uma experiência maravilhosa. Então, assim, para a gente, né, finalizar o nosso papo aqui,
eu queria que você fizesse suas considerações finais, assim, algum elemento do verbete que a gente não mencionou e que você acha importante, ou alguma mensagem final para o estagiário, para o supervisor que vai enfrentar esse desafio, né, de ser supervisor de campo, para a gente estar fechando aqui o nosso papo. Eu acho, assim, muito importante, eu acredito que a gente, assim, deu conta, assim, do verbete, né, eles são realmente, assim, textos pequenos, mas eu acho que a gente precisa frisar essa relação, né, entre o estagiário e o supervisor, né, no caso, estou falando especificamente, assim, do supervisor de campo, assim, como uma relação, assim, realmente dialógica, né, então, assim, trazer esse diálogo para dentro do campo de estágio, né, um diálogo aberto, um diálogo que tenha essa intenção de crescimento mútuo, né? E o supervisor, ele compreender, e quando a gente compreende isso, a gente fica muito à vontade para fazer a supervisão, né? Que esse processo de estágio, ele é de uma aprendizagem em círculo, né? Então, assim, a gente vai estar ensinando, né? Como diz Freire, mas a gente vai estar aprendendo. Então, assim, a gente aprende no ensinar. Então, existe realmente, assim, uma importância muito grande, né? Então, assim, aqueles que não tiveram, assim, não aceitaram ainda participar como supervisor de campo, essa experiência, eu deixo, assim, realmente, assim, esse chamado, né? Assim, é uma atribuição nossa, privativa, nós temos o direito de recusá-la, porque é um direito nosso, né? Mas aquelas pessoas que aceitam, e eu tenho essa experiência como coordenadora, né, do hospital, aquelas profissionais que aceitam, e as pessoas que já foram supervisores, ele tem uma lembrança muito boa desse momento, porque é muito rico, né? Você poder aprender ensinando, né? Você poder ensinar aprendendo, você poder trocar, e você conseguir fazer essa relação forte, né, entre a academia, o campo, né, o estudante em formação, né, então, assim, a minha presença aqui é fruto disso, né, então, fui convidada pela Andréia, né, que foi nossa supervisora de campo, ela é, né, nossa supervisora acadêmica, desculpa, lá no nosso hospital universitário, então, assim, é um momento muito rico, onde a gente consegue perceber no outro, né, essa potencialidade, né, daquilo que ele pode trazer para a gente e que a gente pode estar contribuindo também com a vida dele. E como você colocou, né, não é apenas assim a vida profissional, é a vida mesmo, né? Então assim, nós temos lembranças, né, eu acho que é quase impossível. Mesmo que seja, como você colocou, o supervisor pode ser lembrado como a última pessoa que eu queria ver. A gente espera que não, né? Como exemplo a não seguir. Exemplo a não seguir. Mas ele, na maioria das vezes, ele não é pensado dessa forma, né? Existe realmente uma memória muito afetiva, porque assim, é aquela pessoa que nos leva, né, aquele primeiro contato com a realidade profissional, né? Se você for realmente uma assistente social apaixonada pela profissão, assim como eu sou, e tem muitas, né? Você vai visualizar através daquele momento do estágio, você vai se encontrar, né? É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu vou seguir. Então, assim, o estágio é esse momento, né? Esse momento da decisão, até se você vai dar continuidade, né, naquela profissão ou não. E o supervisor, ele tem esse papel, né? Então, fica esse convite, viu, Cíntia? Esse convite para que as pessoas possam experimentar, né, essa experiência de supervisão. É uma experiência fantástica. É isso, pessoas, né? Espero que esse episódio tenha contribuído, né? Não só para vocês conhecerem um pouco mais sobre o verbete, mas pelo convite, né, que a própria Eunice fez, que vocês se proponham a estar vivendo essa experiência de supervisão de campo para quem nunca vivenciou, se preparando, né? Porque como nós duas frisamos aqui, o papel, a representação que o supervisor de campo tem é um marco na vida pessoal e profissional do estagiário, né? Então, a responsabilidade, né, de se preparar para ser um exemplo de conduta profissional, de defesa da profissão, de qualidade do atendimento, né, da busca pelo direito dos usuários que a gente atende. Então, é isso. Então, agradecer mais uma vez, Eunice, por estar aqui com a gente. Agradecer a vocês que estão aí assistindo, né? Pedir para que vocês possam estar compartilhando esse vídeo, porque a gente faz sempre com muito carinho, com muito compromisso com a profissão. Então, todo material que a gente vê que tem essa referência crítica e de respeito à profissão é um material que tem que ser compartilhado enquanto defesa mesmo da profissão que a gente acredita,
porque a gente vê por aí cada visão distorcida da profissão, né? Então, fica aí o convite para que vocês também possam estar compartilhando esses vídeos, se apropriando dessa discussão. Fica aí o convite para quem quiser adquirir a obra, para ter acesso aos outros verbetes, inclusive para poder ler esses verbetes que estão sendo do episódio, né? O cupom PAPO30, lojadoassistentesocial.com.br. E é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse papo de AS e toda segunda às 14 horas venham bater um papo de AS aqui com a gente. Tchau, gente. Tchau.